Agora eu vou aceitando o pessoal conforme o momento. Então, boa noite, pessoal. Vou me apresentar para vocês, tá? Para a gente dar início à nossa aula. Primeiro, a gente vai conversar um pouco do que a gente vai ver nessa disciplina, tá? Como que nós vamos realizar ela, então, como é que vai ser as avaliações. Vou me apresentar para vocês, tá? Vocês já tiveram disciplinas juntos, então vocês já se conhecem. Também não quero começar com o pé direito ali com o Christopher, então só eu vou me apresentar, tá? E a gente dá início na aula, então. Vocês estão... Tá todo mundo me escutando bem? O áudio tá tranquilo? Tá bom o áudio. Sim. Sim? Então tá. Pessoal, meu nome é Natália, tá? Eu vou ministrar a disciplina de Organização e Normas, tá? A minha formação é em Engenharia Mecânica, mas também dou algumas outras disciplinas, né, que fogem um pouquinho da mecânica. Além da Engenharia Mecânica, e climatização, né, estou fazendo pós em Engenharia de Segurança. Eu consigo, então, ministrar algumas disciplinas que fogem um pouquinho da parte mecânica, né, e ter aula com vocês, que é o pessoal da eletrotécnica, tá? Algumas disciplinas como circuitos elétricos, ou análise de circuitos para vocês, tá? Isso a gente também provavelmente vai ter juntos mais à frente. Bom, como é que funcionam as minhas aulas? Tá? Dependendo da disciplina, a gente faz trabalhos, dependendo do conteúdo, né? Principalmente quando a gente tem cálculos, eu acabo fazendo também a prova online, né? Como é que ela funciona? Ela vai ser no horário de aula, tá? No mesmo horário da nossa aula aqui, cada um vai fazer na sua casa, tá? Eu abro uma sala e mando a prova para vocês, tá? E vocês fazem de casa. Qual é o intuito, então, de fazer as provas online, né? É contemplar, então, os conteúdos que têm cálculo, tá? Assim eu consigo assessorar vocês enquanto vocês estão fazendo a prova. Aquele conteúdo mais teórico, eu já gosto de fazer trabalho, mando para vocês, dou alguns dias e vocês me devolvem o trabalho, tá? Porque teórico, vocês vão olhar o material, podem tirar algumas dúvidas comigo, né? Mas é mais tranquilo de vocês fazerem sozinhos. A parte de cálculo, às vezes, é um detalhe, né, que então empaca ali o exercício. Então, eu gosto de fazer ela online, porque vocês vão fazendo, vai surgindo dúvidas. Eu já vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Daqui a pouco a dúvida de um também é a dúvida do outro, tá? E aí eu fico aqui com a sala aberta e consigo acompanhar você, tá? Essa disciplina, ela tem boa parte dela é teórica, tá? A gente vai falar sobre organizações do trabalho, tá? E vamos falar sobre algumas normas também, boa parte teórica, e tem alguma parte de cálculo, tá? De indústrias, de obras, e aí a gente vai fazer a parte da prova online. O resto vai ser o trabalho, tá? Sempre vou mandar o material para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Essa disciplina, ela não tem apostila, tá? Mas eu tenho material próprio, eu vou dar aqui na sala de aula e no final da aula eu sempre converto em PDF e mando para vocês terem lá tudo certinho, tá? Vai ser gravadas as aulas também, vai ficar disponibilizado lá na plataforma para vocês olharem de novo, ou caso vocês faltem a aula, tá? Vai estar descrito lá o dia e a aula, e aí vocês, se faltarem, vão lá e acompanhem a aula que faltarem pela página do YouTube, tá? Mas vou mandar... E perto das avaliações, eu mando de novo todo o trabalho, como eu vou mandando dia a dia, fica um conteúdo... Professor. Oi. Natália, boa noite. Já vou virar Pedro. Professor, eu trabalho embarcado, agora eu estou a bordo aqui no rebocador e eu vou ter que manobrar. O mestre aqui de máquina, tá? Isso que eu não deu tempo de falar, mas já teve vezes e vai acontecer de novo. Eu trabalho uma semana por uma semana, então agora estou indo para manobra. Vou sair da tua aula, ok? Tá, tranquilo. O pessoal que tiver em trabalho, tá, for acompanhando, vocês podem sair, tá? Acompanhem o que puder na nossa aula e o que não puderem acompanhar, depois vocês revisem lá na plataforma do YouTube, vai estar toda a nossa aula, tá? Nas apresentações está o meu e-mail, tá? Caso vocês queiram que eu mande conteúdo, tirar dúvidas, tá? Mas, em geral, as turmas me chamam pelo WhatsApp, tá? Podem me chamar o horário que
for ali, tirar suas dúvidas, tá? Daqui a pouco não tem material, ou principalmente quem assistiu a aula depois por vídeo, tá? Não pôde fazer presencial, assistiu a aula depois, não entendeu alguma coisa, me pergunte, tá? Eu tô ali à disposição para tirar as dúvidas de você, tá? O início da turma é sempre mais ou menos do mesmo embalo, um pouco vocês vão ficar esquivos a perguntar, daqui a pouco a gente vai criar uma intimidade, quando o primeiro perguntar, o pessoal se sente mais à vontade de ir perguntando, tá? Mas o importante é que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Em geral, é só o primeiro falar para surgir várias dúvidas, porque todo mundo chega a algum ponto do conteúdo que está rolando dúvida, tá? Então, me pergunta, eu explico de outra forma e a gente esclarece, tá? Não deixem acumular as dúvidas de vocês e depois virar uma bola de neve, tá? Vão me perguntando, tal, se foi visto lá no YouTube, tá? Pode me mandar assim, aula 6, tem o tempo ali. Quando fala de tal assunto, nos 25 minutos eu não entendi. Aí fica até fácil de eu me achar. Eu olho lá, tá? E aí esclareço para vocês, já que não estavam presenciais, tá? Quanto me mandar as coisas, tá? Podem me mandar a qualquer horário, gente. Às vezes eu não vou conseguir responder na hora, tá? Mas assim que eu ver, eu respondo. As outras turmas tem bastante gente que trabalha em turno, de noite. Então, eu sei que, às vezes, quando rola um tempinho, é de noite, é de madrugada que eles conseguem fazer os trabalhos ou dar uma recapitulada nas aulas, tá? E me mandam as dúvidas conforme vai surgindo ali. Provavelmente, se for 3 horas da manhã, não vou conseguir responder no horário. Mas mandem, tá? Porque assim que eu olhar, eu respondo e não vai acumulando. Tá, pessoal? Então, se sinta à vontade para me chamar aí para as dúvidas. Espera aí que alguém me mandou uma mensagem aqui. Tá. Que mais? As nossas avaliações eu vou marcar amanhã, tá? Tô separando o conteúdo de vocês, ver mais ou menos o que a gente vai ver de conteúdo essa semana que vem, tá? A gente está fechando o número de aulas ali, é entre 8 e 10 aulas dessa nossa disciplina, tá? Vamos ver o tempo com que a gente vai vendo as coisas, a gente tem tempo para ver tudo com tranquilidade. Sendo um pouquinho mais rápido, a gente acaba um pouquinho antes, mas amanhã eu vou passar um cronograma para vocês, tá? Até porque quando eu marco com vocês a prova, tá? Online, peço que vocês se esforcem para estar naquele dia presente, tá? Eu sei que alguns de vocês vão estar trabalhando, aí não vão conseguir. Tem uma segunda chamada, tá? Para quem está trabalhando ou tem algum outro compromisso, tá? Mas a prova online, ela é como se fosse uma prova presencial, tá, pessoal? Vocês não podem simplesmente faltar. Caso vocês faltem, vocês vão ter que entrar com um atestado lá na secretaria, seja atestado de saúde ou seja atestado de trabalho, para fazer a segunda chamada, tá? Vai ter uma segunda chamada. Mas a segunda chamada é um trabalho que eu vou mandar para vocês, né? Foge da ideia da prova presencial, que é eu estar junto para ajudar vocês, tá? Prova presencial não é para atrapalhar vocês, sim para ajudar, tá? Surgiu uma dúvida no cálculo, eu já esclareço na hora, tá? Então, a chance de vocês garantirem o 10 ali na avaliação, tá? Caso já saibam que vão faltar, me avisem um pouco antes, porque aí eu já deixo mais ou menos avisado ali na secretaria, tá? Se acostumem que eu vou usar vocês de exemplo, provavelmente eu vou lendo, vocês são uma turma grande, não decoro todos os nomes rapidinho, assim, mas vou lendo os primeiros que estão na minha lista ali, vou usando o nome de vocês nos exemplos, né? Por exemplo, o Thiago ali sabe que vai trabalhar, então, um dia antes ele me avisa, professora, eu não vou poder assistir a prova, não vou poder fazer a prova no dia porque eu vou estar trabalhando, tá? Então, eu já mando lá para a secretaria já organiza mais ou menos, já fica esperando o atestado dele e fica tudo certinho, tá? Para vocês não terem pendências com trabalho, com nota, com nada, tá? Até agora, alguma dúvida, pessoal? Não. Tudo tranquilo? Então tá. Em geral, eu anoto o nome de vocês aqui, tá? A presença de vocês está sendo contabilizada normalmente ali. Eu vou anotando o nome de vocês. E no final eu confiro se eu anotei todo mundo. Agora mesmo eu estou falando, eu não anotei todo mundo. Eu anotei uns 15, nós somos uns 20 na aula. Mas eu confiro com vocês no final da aula a presença de vocês certinho.
Então tá. Vou abrir aqui o arquivo que a gente vai ver a aula de hoje, tá? Não sei se a gente termina ainda hoje, na próxima aula, mas a gente vai conversar sobre o seguinte assunto. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. Mais forte nas internações. O governo também agarrou o pedido dos prefeitos e vai manter as aulas presenciais na bandeira preta. Espelhou para vocês? Legal aí? Sim. Sim? Então tá. Pessoal, a aula de hoje vai ser uma introdução, tá? Principalmente à organização. É normas de organização, organização e normas, tá? Mas eu acho que é um assunto interessante da gente começar, tá? Infelizmente, eu gosto de uma introdução, tá? Pode ser que a introdução vocês, de fato, não usem lá na prática, mas é importante que vocês saibam a origem de todos os assuntos, tá? Porque nada se criou. Foi um ser humano lá que pensou naquela ideia, analisou aquele processo, né? E evoluiu e trouxe uma teoria para a gente. E a gente tem que entender o que ele pensou, por que ele teve essa ideia, tá? Até para que nós possamos ter boas ideias também. Então, cadê meus fones? Tem um áudio comigo aí. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre trabalho em si, como surgiu as definições de trabalho e depois como foram as primeiras organizações de trabalho, tá? Tem alguns termos que provavelmente vocês já escutaram, tá? Os mais comuns, Fordismo, Taylorismo, tá? Que são não métodos, mas organizações de como se levar uma empresa, uma indústria, um processo, tá? E como que as empresas definem qual é a melhor organização, tá? Depende muito do produto, depende muito do lugar em que está a empresa, da disponibilidade, de vários fatores, tá? Por que a empresa do Cristiano ali tem um método de organização, enquanto a do Thiago Borges tem outra, tá? Tem alguns pontos de vista que levam a esse tipo de organização. Algumas pequenas teorias, tá? Que a gente vai falar sobre hoje. Sobre isso hoje, tá? E aí, terminando esse assunto, aí sim a gente entra na parte lá um pouquinho mais prática de organizações, de normas, mas é importante a gente conversar sobre isso antes. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a definição da categoria de trabalho, né? Como que surgiu, então, o ato do trabalho e como que ele foi classificado, dividido, tá? E organizado. Bom, o homem, em qualquer tipo de sociedade, né, não pode existir sem satisfazer as suas necessidades vitais, tá? Que é moradia, alimentação, vestimenta, tá? Ocorre que nem todos esses itens estão à disposição na natureza prontos, né? Eles precisam, então, ser processados. Então, para produzir esses produtos, né, inicialmente de necessidades vitais, que foi a origem, a gente precisou realizar trabalho, tá? Ao realizar sobre uma matéria-prima, sobre um indivíduo que o faça, tá? E formar um trabalho. Vou citando para vocês, tá? Como a gente está introduzindo, eu não posso fazer isso sem citar para vocês, né? Digamos que... Me fugiu o termo. A referência, né, de quem teve esses pensamentos. Isso não é tão importante para vocês, tá? Eu tento, dentro do possível, focar nossas disciplinas na parte mais prática, tá? Não se atentem a nomes, as datas de quem inventou, tá? Isso é para vocês entenderem o assunto, mas já adianto para vocês que eu nunca vou perguntar numa prova quem criou a teoria de organização tal, em que ano, isso não é relevante. O que é relevante é que vocês tenham esse conhecimento e dentro da indústria, dentro da empresa, entendam essas divisões, tá? E o que cada uma tem de benefícios e malefícios. Bom, nas palavras de Marx, né, isso foi lá em 1996, o que é o trabalho? O que ele definiu como trabalho? Um processo, né, de que participam o homem e a natureza, né? Um processo em que o ser humano, com a sua própria ação, impulsiona, regula e contrata seu intercâmbio com a natureza, tá? Por que a gente vê isso de forma muito básica? O que é um trabalho, tá?
para entender como o processo, né, ele precisa ser dividido e como ele precisa ser a hierarquia deles, né? Por que dentro de uma empresa, às vezes a gente tem supervisor, coordenador, líder de equipe, dependendo do produto, às vezes não tem o líder, primeiro tem direto o supervisor. Por que são essas diferentes divisões, tá? Esses diferentes cargos? Bom, um processo de interação do homem com algum objeto da natureza, né? Onde o homem modifica esse objeto, né? Com a finalidade de utilizar na sua vida bem tal como ele tem interesse, tá? O processo de trabalho, ele apresenta sobre forma exclusiva humana, né? Porque o homem materializa, tá? Antecipadamente na mente dele lá o que ele deseja fazer, tá? Qual é a diferença, por exemplo, do processo, né? De alguns processos que o ser humano faz e outros animais fazem? Porque alguns animais também produzem um tipo de trabalho, né? Não tem alguns animais que, de certa forma, acabam construindo a sua toca, a sua casinha, algum meio, tá? Por que aquilo não é considerado trabalho? Porque ele faz de forma involuntária. Enquanto nós, né, materializamos mentalmente o que a gente precisa como produto final e o que a gente precisa fazer para ter aquele produto final, tá? Quais etapas a gente precisa realizar para ter determinado produto, tá? Então, no instinto, né, existe a incitação biológica que faz com que o animal desempenhe determinada função com objetivo, né? E nós temos a capacidade, então, de materializar, entender e realizar, né, o trabalho de uma forma que a gente obtenha o produto desejado, tá? Para realizar trabalho, o homem necessita principalmente de atividade laboral, ou seja, né, pensar sobre aquele assunto. Bom, o objeto da natureza e os meios de trabalho, tá, são consequências. Por que os processos precisam ser bem pensados? Porque hoje a gente tem uma gama muito grande, tá, de meios de trabalho, de formas com que os produtos podem ser processados, tá? Às vezes um produto final, ele pode ser feito de duas formas, o final vai ser a mesma coisa. Por que a gente escolhe um processo, tá? Tal processo de conformação, tal processo de usinagem, tá? Porque a gente pensa qual vai ser a melhor relação atualmente, né? A gente pensa sempre numa relação de custo-benefício, é ter um produto de qualidade, mas que também não custe muito, né? O que dita a empresa é o lucro, né? A gente pode ter uma organização perfeita, mas ela não vai ser realista, né? A organização não se dá só pela organização como ela deve ser feita teoricamente, sim como ela vai dar lucro. Então, a gente adapta uma teoria, né, com o intuito da empresa que é dar lucro. Bom, o segundo elemento é a matéria submetida, né, à transformação, que pode ser classificada como material puro, né, determinado material, ou a matéria-prima. O que é o material puro? O que é a matéria-prima? Material puro é aquele que a gente extrai diretamente da natureza, sem passar por ele nenhum processo, nada, né? E a matéria-prima é um objeto já transformado, tá, pelo homem. Por exemplo, uma empresa que monta motores, né? Eu tenho as partes mecânicas, eu tenho as partes elétricas, tá? Essas partes, esses elementos, eles já foram processados. Deixa eu aceitar o colega que saiu aqui. Eles já foram processados, tá? Então, eles são matéria-prima. Por mais que eu compre pronto, alguém realizou aquele trabalho, tá? Não saiu da natureza assim. O terceiro elemento, depois, então, né, do humano, da matéria-prima, surpreende, né, os instrumentos cujas propriedades são utilizadas para modificar o trabalho, ou seja, os utensílios, né? Cabe desde elementos até maquinários. Então, para realizar o trabalho, a gente precisa do humano, né, com a sua capacidade de pensamento, do material ou matéria-prima, né, e do elemento transformador, que é a ferramenta, a máquina, tá? E aquilo que se interpõe entre a natureza e o objeto, né, que são as ligações, que são os processos.
Nesse processo, a junção dos meios e objetos de trabalho, né, constituem os meios de produção, que são auxiliados, né, a forças de trabalho, formam forças produtivas, tá? A capacidade de produzir em massa. Visto, então, esses conceitos básicos, vamos falar, né, sobre o trabalho no modo de produção capitalista, que é o que a gente vê, né? Que é pegar o trabalho e introduzir ele no meio capitalista, que é gerar produto, né, de preferência produção em massa, produto de qualidade com baixo custo, vender, 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 lucrar, tá? Esse é o objetivo do capitalismo, né, e da empresa. Bom, o modo de produção inerente e determinado, né, tipo de sociedade está intimamente ligado às formas, né, de propriedade dos meios de produção que adota, ou seja, né, a sociedade, né, também vai ditar o meio de produção, né, de forma direta ou indireta. Em alguns lugares a gente tem, por exemplo, menos normas ambientais, né? É bom para a produção e é ruim para o meio ambiente. Tem lugares que a gente tem muitas normas ambientais. É ótimo para o meio ambiente, né? Mas isso impacta na produção. Então, o meio em que está inserido aquela indústria, aquela fábrica, também vai ser afetado. Eu posso pensar no melhor processo de produção que existe, né? Mas se eu não conseguir legalizar ele, ele não vai existir. Então, depende do meio que está inserido, tá? Então, às vezes, a gente quer comparar a produção de um mesmo produto no Brasil e fora do Brasil, tá? E as normas são diferentes, então fica difícil competir, por exemplo, em lugares que as normas não são tão rígidas, né? Quanto segurança do trabalhador, quanto ao meio ambiente, tá? Isso pode ser bom para o produto, mas é ruim para o meio ambiente, tá? Então, quando a gente não tem uma sociedade similar, é difícil também comparar o produto, tá? Nas relações de produções feudais, né, aquelas primeiras produções que existiam, né? Como é que acontecia aquela relação, né? Os camponeses tinham a obrigação de trabalhar gratuitamente em uma determinada terra, né? E o dono dessa terra é quem tinha o maior lucro, né? Ele tinha um trabalho, uma mão de obra praticamente gratuita, né? Ele só fornecia a terra para as pessoas, né, morarem, sobreviverem, né? Não trabalharem, mas sobreviverem. Mas foi a primeira forma de trabalho que se criou. Bom, a característica, né, desse tipo de trabalho é a compra de todos os elementos indispensáveis, né, para realizar o trabalho, ou seja, o objeto do trabalho, o instrumento e o trabalhador, tá? O objetivo do capitalismo é extrair, né, algum valor para si próprio ao gerenciar esse processo, tá? Ou seja, a gente tem o trabalho, a gente tem o objeto, tem, né, o instrumento. Qual é o objetivo do capitalismo? É lucrar em cima do gerenciamento, né? Nós temos a mão de obra, mas tem vários cargos que não são diretamente mão de obra, eles só fazem parte da organização, eles só mantêm a organização funcionando, tá? Então, por que vale a pena pagar alguém que de fato não realiza o trabalho, né? Mas ele faz com que o trabalho aconteça, tá? Que é os cargos, digamos que daqui a pouco coordenação, gerência, tá? E quem dita esse conhecimento, né? Quem tem domínio sobre o processo? Por isso que a gente vê isso com vocês, tá? A nível técnico, vocês vão ter inicialmente domínio de uma função, tá? E depois vocês vão ter domínio do processo. É isso que qualifica vocês, é isso que faz vocês se destacarem, esse domínio do conhecimento, tá? O domínio do processo. Bom, o objetivo, né, é extrair, então, um valor desse gerenciamento, né? E uma questão que reside justamente no elemento trabalho, né? O capitalista sabe que o potencial humano é indispensável e capaz de produzir muito mais do que consome, tá? Então, o domínio do processo de trabalho capitalista, né, repassa ao trabalhador
não o valor do que ele produziu, mas um valor necessário para reproduzir, né, essas forças de trabalho, tá? Por que esse conceito revolucionou um pouco? Vocês estão me acompanhando quanto a isso? Ó? Vocês produzem muito mais do que vocês consomem. Já pararam para pensar no processo, o quanto financeiramente vocês produzem, o quanto passa por vocês, tá? Às vezes é milhares de reais, às vezes centenas de milhares, às vezes são milhões. Por que vocês não têm esse dinheiro, né, de volta se vocês produzem tanto? Já pararam para pensar isso? Vou começar a introduzir um pouco vocês no assunto. Quem trabalha na indústria aí? E aonde? E produzindo o quê? Alguém para participar? Eu trabalho tô trabalhando na obra da Iara ali, naquela obra de ampliação da fábrica. De ampliação, e tu trabalha na obra de ampliação, não no produto. Isso. O processo. Não, o processo geralmente é o pessoal da Iara mesmo. Eu trabalho numa terceirizada que está fazendo a ampliação da obra. Mas igual a gente pode usar o teu exemplo, tá? Já imaginou mais ou menos quanto gira de dinheiro a ampliação dessa empresa? 1 metro quadrado só, de tudo que tu amplia, tu já imaginou quanto dinheiro tem aquilo ali agregado? Hoje eu trabalho na Estaleira BR e hoje teve alguns instrumentos lá que nós tínhamos que mover e fazer preservação e essas coisas. E tem nota de tudo colado, entendeu? E cada instrumento que tava era 700 e poucos mil. E é instrumento tipo de pequeno, entendeu? Uhum. Então, passou pelo teu trabalho, né, um instrumento de 700 mil. E tu tá perto de ganhar esses 700 mil? Não tem como. Pelo menos, mensalmente tá perto de, né? Porque esse mês passou esse objeto, digamos só esse. Tá perto de chegar a esses 700 mil mensalmente? Por que esse dinheiro que passa tanto, né, não, digamos que não volta para o trabalhador, tá? Porque o ser humano é capaz de produzir muito mais do que consome, tá? Então, vocês fazem um trabalho, né, fundamental para aquela empresa, né? E ainda que bem remunerado, sem nem reclamar, nem entrar no mérito de reclamações aqui, esse valor nunca vai ser real ao trabalho de vocês, tá? É isso também que mexe um pouquinho com as organizações, tá? Antes não se tinha uma visão ampla disso, hoje a gente entende melhor, e é importante que a gente entenda para que se tenha, né, uma divisão melhor, tá? Não, óbvio que não vai ser nessa disciplina aqui, né, que a gente vai mudar o Brasil, né? Não é o intuito, né, gerar um borbolinho político aqui, mas a gente precisa entender, né, como funciona o trabalho, o processo, as organizações, para que, como um todo, a gente tenha um conhecimento do que realmente acontece, que é uma divisão muito injusta, tá? Vocês estão no caminho certo, que é procurar uma qualificação para se destacar e ser melhor remunerado. Mas ainda assim, quanto mais responsabilidade vocês têm, né, mais vocês estão produzindo. E nunca vai ser igual esse quanto vocês produzem para o quanto vocês recebem, né? Nunca dentro do nosso tempo, né? Não vai ser em 10, 20 anos que a gente vai conseguir mudar isso. Mas é possível que a gente consiga mudar, né, daqui para frente. Os primeiros métodos, né, da extensão de jornada de trabalho, uma de suas partes, é constituída, né, pelo tempo necessário para produzir a força de trabalho, né? E, então, enquanto, né, uma ou outra se encontra excedente, né, tendo em vista que a primeira parte é constante, o capitalista, né, ele prolonga a jornada de trabalho, objetivando aumentar
né, o trabalho excedente, aquele que cabe, né, ter o máximo de esforço do trabalhador possível. Exemplificando isso, significa que o empregador impõe 12 horas diárias, né, e paga ao trabalhador a equivalentemente 6, tá? Se a gente fizesse essa comparação de horas, tá? Isso a gente está pensando, né, de acordo com 1987, trabalhava 12 horas, hoje é 8, né? Mas se vocês pensarem, vocês produzem 8 horas, mas vocês só recebem, se vocês compararem o valor que vocês produzem com o que recebe, a gente produz 8, mas a gente recebe, né, 2, quando muito 3, 4 horas do que a gente produz, tá? Então, esse é o intuito de algumas organizações se modificarem, né, para o funcionário ter, então, essa visão de que ele está recebendo o que ele está produzindo. E com isso, né, vem outros benefícios também que a gente vai ver agora, que eram as organizações. A incorporação, né, do relógio junto com as jornadas de trabalho foi muito importante, porque não se tinha organização nenhuma, né, legislação nenhuma, isso não só no Brasil, isso no mundo inteiro, né? Isso tudo a gente está falando para chegar nas organizações. Bom, vamos entrar dentro das organizações agora, dos tipos que se conversavam. Bom, diferentes formas e modelos de organização, tá? Hoje em dia, a gente tem, principalmente dentro de empresas grandes, tá? A gente trabalha a organização por setores, tá? Antes era assim, deixa eu ver ali o Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira tinha uma empresa pequena, então ele aplicava o método da administração científica do Taylor, ou seja, Taylorismo, e tocava a empresa dele em cima da organização de Taylor. Ou ele tocava a empresa dele sobre a organização do Fordismo, tá? Ou Toyotismo, tá? Uma empresa pequena. Hoje, como a gente viu que cada setor, às vezes o produto faz diferença, dentro de uma mesma empresa, às vezes um setor tem uma organização e o setor do lado tem outra organização. Por quê? Provavelmente eles testaram a mesma organização nos dois setores. Um setor saiu bem e o outro nem tanto. Não tem por que pegar, principalmente, fábricas, indústrias grandes, né? E fazer toda seguindo o mesmo ritmo, tá? Porque tem partes dos processos que são mais lentas, tá? Que são mais demoradas, são mais cuidadosas, é mais importante ter um corpo técnico. Outra parte, né, precisa ser mais tocada, não com tanto conhecimento. Então, a gente usa organizações diferentes dentro, né, da mesma indústria ali dos setores. Vamos falar sobre a administração científica de Taylor, que foi o primeiro, né, método de organização que surgiu. Como é que ele funcionava, gente? E ainda se dá, tá? Hoje em dia tem vários métodos, tá? Eu estou falando para vocês os principais, como é que surgiram essas teorias, né? Teve um momento em que foi surgindo várias novas e Taylor, Fordismo caíram um pouco, sabe? E hoje se viu que eles ainda têm, né? Opa, falhou aqui para mim. Travou aqui para mim, vocês estão me escutando? Sim? Eu estou escutando. Tá, travou aqui para mim. Se viu, então, que surgiu tantas, né, organizações que elas ficaram um pouco afastadas, né, pela novidade dessas organizações. E depois que cessou essa novidade toda, se viu que elas ainda se empregam muito, tá? São bem antigas e ainda assim cabe muito nas organizações das empresas atuais. Bom, como é que surgiu mais ou menos o Taylorismo ali? Anterior à proposta de Taylor, né, que foi quem criou essa organização, os antigos sistemas de administração de empresas, né, impunham a cada trabalhador a responsabilidade de executar, né, o trabalho da maneira que lhes conviesse. Tá? Antes da organização de Taylor, não existia um processo, tá, gente? Eu tenho uma indústria que produz cadeiras, tá? Tenho 10 funcionários, cada um vai fazer a cadeira. No final, elas têm que ficar todas iguais, mas como cada uma vai produzir, tá? Com que ferramentas cada um vai usar e principalmente que tempo cada um vai levar, não se tinha uma organização, tá? De mais a mais também cabia ao próprio trabalhador, né, a escolha do instrumento de trabalho, né? O que ele usar para chegar naquele produto final.
nesse sentido, não havia nenhuma orientação, né, da parte de gerência. Então, o que a gente tinha de organização? Trabalhadores e o dono, tá? Não se tinha supervisão, não se tinha organização, não se tinha gerência, não. Esses dois grandes grupos. Diante do exposto, então, panorama encontrado, né, essa bagunça que era lá no século XIX, era quase nenhuma uniformidade, né? Por mais que eles tentassem chegar ao mesmo objetivo, né? Cada um produzindo de um jeito com uma ferramenta, o produto final ficava parecido, mas não ficavam iguais, né? Não tinha como ter essa mesma qualidade em todos os produtos. Então surgiu, né, a teoria de Taylor, e ele trouxe alguns mecanismos para melhorar essa organização, tá? Quais foram esses mecanismos? Primeiro, o estudo do tempo, tá? Com materiais e métodos. Então, como que ele criou uma organização de trabalho, né, que hoje a gente pode aplicar em grandes empresas? Bom, primeiro ele cronometrou, né, a produção de materiais, né? O mesmo produto. Deixa eu ver quem tem mais aqui de exemplo ali. O Carlos, ele ia lá, acompanhava o Carlos, o que ele usava de utensílio, tá? Quanto tempo ele levava para produzir aquele produto, né? E quanto tempo ele ficava em cada utensílio ali, mais ou menos, né? E organizou isso, né? Declarou tudo isso. Depois veio o Leonardo, para produzir o mesmo produto, né? Que ferramentas que ele usa? Quanto tempo ele leva, tá? Então, ele fez isso com uma série, né, de trabalhadores e depois tentou estipular como exemplo aquele que tinha melhor desempenho, né, e de preferência menor ferramental, né, menor número de instrumentos que utilizou no menor tempo, tá? Isso que é um dos problemas, né, de Taylor, porque imagine, tá? Ainda que o ser humano seja parecido, né? Eu tenho pessoas com tamanhos diferentes, com forças diferentes. Como é que eu vou pegar o melhor exemplo, aquele que se mais se destaque, é mais rápido, e querer fazer que todos façam naquele tempo? Isso é muito difícil, né? Leva a uma exaustão muito grande dos demais, né? Porque não é falta do esforço, às vezes as pessoas não têm como, não conseguem fazer aquele mesmo esforço num tempo tão pequeno, tá? Ele também trouxe uma chefia numerosa e funcional, tá? Não se tinha esse meio termo entre trabalhador e dono, né? Ele gerenciava tudo e organizava tudo, então ele trouxe essa chefia, né? Com o intuito de criar grupos, né? E desmembrar essa função de cuidar tudo, né? Sob o velho sistema, que era o seguinte, né? Determinar uma quantidade suficiente de supervisores para introduzir e controlar um grupo de trabalho, tá? Ele trouxe também a padronização dos instrumentos e materiais usados, né? Então, todo mundo vai usar os mesmos instrumentos e o mesmo material, tá? Ele também trouxe a necessidade de uma sessão ou sala de planejamento, tá? Que é para juntar esse grupo de gerência e discutir, né, o que está acontecendo nos setores ou nos grupos, tá? Não se tinha essa comunicação. Princípio da exceção na administração, né? Requer a emissão de relatórios condensados, contendo o resumo do andamento, né? Então, cada responsável do seu grupo ali fornecia um relatório para que se tenha uma comparação, tá? Isso é algo que ainda acontece muito e é fundamental em todas as organizações, tá? Todos aqueles passos que são fundamentais para um bom desempenho de um tipo de organização acaba se repetindo, né? Eu vou ter nas diferentes organizações, porque é fundamental, senão não acontece processo, né? Ou pelo menos um processo com qualidade sem esses passos. Ele também trouxe o uso, né, da regra de cálculo, recursos semelhantes para economizar tempo, resolver problemas, tá? A regra de cálculo essa tem que cair em desuso, né? Fichas de instrução para o trabalhador, tá? Então, lembram lá que ele arquivou direitinho como o trabalhador fazia, o passo a passo, o tempo que ele levava e os instrumentos? Então, ele gerou um relatório sobre isso, tá? E trouxe como uma instrução. Olha, o melhor exemplo faz deste jeito, com este tempo, com este ferramental. Então, o resto do pessoal vai tentar fazer, tá? De uma forma, claro que adaptada, isso ainda existe hoje,
tá? Tem vários equipamentos que têm rotinas de manutenção. Alguém aí trabalha com manutenção e tem as rotinas de manutenção, ali os checklists, que hoje a gente chama de checklist de manutenção. Alguém trabalha com isso? Eu trabalho com manutenção de instrumento, que é onde o cara carrega, essas coisas assim. Tem É instrumento que instrumento? é... Oi? Tem os checklists de instrumentos? Isso, tem rotação, rotação de eixo, megagem, essas coisas. E tem o passo a passo dos processos também, né? O que verificar, Sim. né? O que Tipo, tem verificar. que ver se o óleo tá verificado, essas coisas assim, se tá limpo, tem todo um Isso checklist. foi os primeiros métodos de organização, gente. O que são esses checklists, para quem não trabalha com isso, tá? Tem lá primeiro, né, o cronograma do que ele faz, né? Às vezes é por equipamento, às vezes é por setor, né? Setor 1, 2, 3, ou se for equipamentos grandes, às vezes equipamentos, né? Então, na segunda tem que verificar o equipamento tal, na terça o equipamento tal, tá? Mas isso é um cronograma. O que é o checklist em si? Em geral, foi estudado, analisado para o equipamento 1 lá, tá? Eu tenho uma bomba. Foi estudado que tipo de ferramentas... Desculpa, quem é que falou comigo? Por último agora. Quem é que falou por último? Eu, Thiago. Thiago, tá. Então, alguém, né, antes do Thiago lá verificar, alguém foi e verificou que instrumento se utiliza para o equipamento 1 lá, que é a bomba. Fizeram uma lista de instrumentos que se usa. Depois fizeram uma lista, que é o checklist, né, do que se deve ser verificado, né? Se ele trabalha só com bombas, isso não seria um problema, né, Thiago? Todo dia tu vai verificar bombas diferentes, mas a mesma bomba. Então, tu já ia saber o que tu tem de instrumento. Mas quando tu tem equipamentos diferentes, tu usa instrumentos diferentes, né? E dependendo do tamanho dos instrumentos, é inviável tu carregar tudo, tá? Então, tu leva uma bolsa com tais instrumentos. Aí faltou um, vai lá e busca, né? Aí faltou outro, vai lá e busca. Isso tudo é tempo, tá? Digamos que isso é para facilitar a tua vida, mas principalmente para otimizar o teu trabalho, certo? Né? Porque tu vai perder tempo indo lá buscar, tá? E para também, né, levar ao erro zero, que é o que a gente chama, tá? Se são mesmos instrumentos, tem 10 pontos para verificar. Tu até consegue decorar, mas se são equipamentos diferentes, né? Imagina tu decorar que no equipamento A tu tem que verificar essas coisas, no equipamento B tem que verificar outras coisas. Isso é muito passível de erro, tá? Então, se não tem aquele checklist para ele dar ok, facilitar ali, também pode ser que ele passe por um, aí um não verificou o óleo, o outro não verificou a temperatura, o outro não verificou o rolamento, né? E até chegar de novo a rotar. Imagina quanto tempo leva para fazer de novo a manutenção do mesmo equipamento médio ali. Lá tem quem olha o mesmo equipamento, só que tem um que não faz o giro de eixo e outro faz o giro de eixo, só que tá tudo escrito no papelzinho, entendeu? Aí quem não sabe, chega lá e faz giro de eixo dos dois e acaba quebrando. Dá problema. E daí se regula, essas coisas assim. E se, às vezes, tu, né, tu cometeu um erro hoje, mas tu vai verificar daqui a 2 dias, então dá tempo, né? Daqui a pouco, se não verificou o óleo, daqui a 2 dias pode ser que não tenha quebrado, só tenha ficado muito espesso, né? Pode ser que se salve. Mas, às vezes, leva tempo. Às vezes, é uma semana que tu vai levar para olhar de novo aquele equipamento. 15 dias, dependendo se ele não for crítico. Então, nesse tempo, né, nós olhamos provavelmente vai quebrar. Nós olhamos em 2 semanas. De 2 em 2 semanas. Isso. Aí quando chega uma nova, nós passamos o olho só, mas aí 2 semanas. Mas aí tá nova, né? A gente sabe que não tem problema. Daqui a 2 semanas tu já verifica, né? E quem é que determina, né? Por que 2 semanas? Alguém fez esse estudo, essa análise, né? Por que não é uma semana? Por que é 2? Né? Porque foi estipulado, tá? Foi um técnico lá e verificou em
5 dias. Olha, em 5 dias não aconteceu mudança nenhuma. Então, não tem necessidade de ser em 5 dias. Ele foi em 6 dias, ele foi em 7 dias, tá? Aí foi em 10, foi em 14, 2 semanas. Olha, ele viu que 14 é o tempo necessário, né, para que se ocorram mudanças, tu verificando aqueles pontos, 2 semanas é o tempo necessário para que se tenha segurança, tá? Porque imagina se eu te mandasse a cada 3 dias o mesmo equipamento, tem necessidade? Não, é perda de trabalho. Mas quem que determina isso? Às vezes é vocês, tá? Que vão determinar qual o tempo de uma manutenção e outra, qual a necessidade, tá? Às vezes o mesmo equipamento, se não são do mesmo tempo, eu digo um mais antigo que o outro, ou um mais solicitado que o outro, tá? É também a tua sensibilidade de ir lá verificar, ver que o equipamento tal, ele sempre está mais danificado. Então, ou pode ser um problema, né? Ou pode ser que ele está sendo mais solicitado. Então, né, também não deixa de ser a tua responsabilidade de dizer, ó, o equipamento tal, ele sempre está mais alterado. Então, pode ser que, como ele é mais solicitado, o tempo de retorno dele não caiba essas 2 semanas. Pode ser que seja necessário verificar ele toda semana, tá? Então, são essas organizações que foram surgindo. Essas primeiras listas, assim, tá? Foi ideias de Taylor. Bom, a ideia da tarefa na administração, né, associada ao alto prêmio para que, né, quem realiza o trabalho com sucesso, tá? Então foi ele que criou as primeiras bonificações, mas as bonificações que ele criou não foi o que a gente usa muito hoje, porque se tornou algo muito competitivo, tá? Porque ele bonificava de forma bem direta o trabalhador que fizesse mais peças, tá? E isso não é muito interessante do ponto de vista humano, né? Tu cria uma competição muito grande, tá? E às vezes tu tem como objetivo fazer mais peças e tu desfoca do processo. Então tu está fazendo mais peças, mas não são peças com qualidade. Pode dar problema. Então tu não está ajudando a empresa, está prejudicando. Então eles viram que esse tipo de bonificação que ele criou não era muito interessante, muito seguro. Tá? E também porque de forma involuntária acontecia, tá? Tudo que não foi dando certo nas organizações repercute no ser humano, tá? Muitos problemas de saúde dos trabalhadores, tá? Por movimentos repetitivos, às vezes, por um objetivo ou outro, queria aquela bonificação, então se dava ao máximo, então era 1, 2 meses, né, de esforço extremo e depois dava algum problema, tá? Não só na parte de produção, mas na pessoa em si, tá? Então, isso ficou um pouco de lado, porque não é interessante. Surgiu outras coisas, né? Como, por exemplo, bonificação de equipe ou divisão de lucros, que é o que se usa um pouquinho mais, tá? Porque é como um todo que a empresa ganha, não cria essa competitividade em si, né? Isso que eu falei do pagamento com gratificação diferencial, né? Sistema para classificar o manufaturaamento, ferramentas utilizadas, tá? Sistema que facilitam a memorização da classificação dos produtos ou do instrumento, tá? Sistemas de rotina, realizar as operações na mesma ordem todos os dias, tá? Quem não faz essa ronda de equipamentos, cuida de um único equipamento. Por mais que seja um único, fazer as vistorias tem que ser feita na mesma ordem, porque se tu não tem uma ordem, é muito fácil de tu esquecer um item, tá? E é mais fácil da gente gravar. Eu chego, eu verifico isso. Se eu ficar pensando e não criar essa ordem, é fácil passar um item e não ser verificado, tá? Ele criou um novo sistema também de cálculo de custo, né? Estipulação do tempo padrão para realizar a tarefa associada, né, ao valor agregado do produto ali. Em suma, então, a administração científica de Taylor, o Taylorismo, né, vem com o objetivo de substituir o ritmo natural do trabalho e sim levar mais um ritmo, né, de processo, tá? Com isso, né, pretendia eliminar desperdícios, né, se tinha uma organização a seguir, cada um faz de um jeito, um pede mais material, não usa todo o material, é desperdiciado, diminuir esse desperdício, né, sofrido pelas indústrias, diminui a ociosidade do trabalho,
já que se tem tarefas a ser feitas em determinado tempo, então não dá para ficar, digamos, matando tempo, né? E aumentar os níveis de produtividade, tá? Então foi a primeira organização assim que começou de fato a dar certo, né? E a partir da organização de Taylor que a gente teve então produção em massa. Antes simplesmente não se conseguia, tá? Não se tinha ritmo para criar uma produção em massa, tá? Depois de Taylor, então, surgiu o Fordismo, tá? Sim, das empresas automobilísticas de Ford, tá? Foi ele que criou, então, essa organização com um ritmo muito mais acelerado, tá? Antes não se tinha organização nenhuma. Taylor surgiu para formar uma organização e, né, querer uma produção em massa. E Ford foi quem deu esse estopim, então, de fato, conseguiu ter as produções em massa, né, que foi quando disparou, então, a produção de carros, né, que eram todos iguais. Isso foi um dos princípios que ele criou, por isso que deu certo, tá? Eram carros simples e todos iguais, o que gera uma facilidade das pessoas terem, tá? Não tem o que a gente tinha hoje, classes, carros populares, carros médios, carros mais caros, né? Era acessível a todo mundo. E quando tu produz mesmo produto só, o equipamento é muito mais barato, né? Se eu faço só rodas deste tamanho, eu preciso de um único equipamento e compro sempre igual. Posso ter 3 equipamentos para produzir mais, mas se der manutenção, eles são iguais. Então, o pessoal é treinado para aquele específico, as peças é um único, não tem muita rotatividade, então faz com que o produto final seja mais barato, tá? Concebido, então, né, essa ideia por Henry Ford, isso foi lá entre 1913 e 47, tá? Até o final da década de 50 ali. O Fordismo configurou, então, como aperfeiçoamento da teoria de Taylor, né, de gerir a produção industrial, podendo ser caracterizado, né, como uma extensão de Taylor também, mas é uma visão mais bibliográfica. Bom, com base nas linhas de montagem, né, nos matadouros alimentícios, a lógica de Ford foi implantada na empresa, né, de Ford, os carros, transformando uma indústria mais próspera, né, e foi quando deu, então, esse salto do setor automobilístico, tá? Sem dúvida, esse sucesso rendeu-se, né, em grande parte, e as ideias tayloristas adotadas, né, na linha. Depois de Ford surgiu, por exemplo, falhou aqui. Voltou, tá? Então, quais foram as ideias que ele trouxe de novo, tá? De novo, além das ideias de Taylor lá, o que ele trouxe de novo que deu esse crescimento, então, na indústria? O princípio do planejamento, tá? Que ele dizia que o melhor é trabalhar com inteligência e previsão. Então, ele focou muito mais no planejamento do que a execução em si. O Taylor se preocupou, né, na execução. Tem que ser feito isso, listas, nesse tempo. Não se criou tanto, né, uma inteligência de planejamento, tá? Ele trouxe as listas do que fazer e qual tempo. O checklist, que é o que a gente chama hoje, foi Ford quem trouxe. Como que tu gera um checklist, tá? Tu leva muito tempo para gerar um checklist de qualidade, tá? Alguém chegou a pegar implantação do método, tá? No caso, não tinha e começou a ter os checklists, para dar como exemplo. Alguém pegou esse tempo da implantação de checklist de manutenção, provavelmente? Não? Bom, quando já tem implantado ali, né, como o Thiago falou, funciona bem, tá? Mas na prática, implantar é bem difícil, tá? É um pouco de tentativa e erro. Tem que fazer relatórios do que precisa ser feito, ferramental, o que se acha que precisa ser feito, tá? E normalmente quem pensa nessas coisas, né, hoje se foca muito nisso, do planejamento, ter essa comunicação direta com quem o faz, para dar certo. Antes se planejava, um grupo planejava, mas quem de fato utilizava era outro, e aí dava conflito, tá? Então, precisa planejar bem o que ia ser feito.
ver direitinho os tempos, implantar é um pouco difícil, tu pegar o hábito das pessoas de utilizarem, de levar aqueles ferramentas, e precisa da cooperação de quem o faz, que é o mais importante ali, tá? Para ajudar na acomodação dessa nova etapa, tá? Porque pode dizer determinada ferramenta, porque quem fez, né? Ah, posso usar essa ferramenta aqui. Só que na prática, lá, a equipe nunca usa. Então, depois de passar muito tempo e nunca usou, tem que rolar essa comunicação para a organização. Olha, essa ferramenta está na lista, mas a gente nunca usa. Então, tira. Se eventualmente precisar, busca, mas então tira, porque não tem por que carregar todo dia e não utilizar. Os tempos também. Se pensa um tempo, leva 30 minutos, né, para fazer a lubrificação dessa correia aqui. Mas lá na prática sempre dá um problema, tem que tirar alguma coisa. Olha, 45 minutos, então atrasa tudo. Então tem que rolar essa comunicação de quem organiza com quem de fato faz. Quanto melhor essa organização, mais fácil vai ser a implementação, tá? O princípio do controle, ele trouxe também, né? É tarefa dos que dirigem a empresa zelar, né, para cada sessão, adapta o esforço, tá? Então, é o maior controle, tá, das equipes do gerenciamento. O princípio da cooperação entre administração e empregados, foi ele que trouxe à tona essa importância de quem organiza, de quem administra, de quem planeja, com quem de fato, né, tem ali, mete a mão, tá? Produz de fato. Quanto melhor essa comunicação, melhor é o andamento. E é fácil a gente falar isso, mas na prática às vezes não acontece, tá? Então isso gera muito problema. A grande novidade que Ford introduziu, né, essa filosofia se diz respeito à implantação de esteiras. Hoje é muito comum a gente ter processos, né, a partir de esteira. Passa por um processo, é movido, né, até o outro processo por esteira. Esse transporte foi o que deu, né, o maior impulso à comunicação entre os setores. Antes se produzia as peças, se largava ou se armazenava, o segundo setor ia lá buscar essa comunicação direta que trouxe a velocidade do processo em si, tá? E que a gente utiliza muito, principalmente, né, aqui na Yara, né, o produto passa muito por esteiras, tá? Hoje é corriqueiro, mas não tinha essa importância da ligação entre os setores, tá? E a grande novidade que surgiu depois, né, que é o que mais se usa hoje, é a produção flexível, tá? Sustenta indícios na decadência das formas clássicas, né, do Taylorismo puro, do Fordismo puro, e se organizou, então, um intermédio entre esses dois, tá? Que é o que a gente chama de produção flexível. Pegou aquelas ideias de Taylor e Ford que eram ultrapassadas, tirou e juntou o que era de melhor dos dois, né? A rigidez somava-se às características, né, crescentes, revoltas operárias cada vez mais radicalistas, né? Porque Taylor era algo que funcionava muito, tá? O que o Taylor pensava? Vocês já devem ter visto aqueles animes antigos, né? Que usava até em preto e branco, o Charlie Chaplin fazia, batia uma peça, aí do lado o outro fazia tal movimento, fazia só aquele movimento, tá? Então, cada operador fazia uma única parte. Aquilo ali para a indústria é ótimo, tá? Porque quem vem depois ali, deixa eu ver, o Daniel é responsável por fazer tal movimento, né? Rapidinho ele vai aprender, porque ele só faz aquilo ali. Então, rapidinho ele vai aprender, tá? Provavelmente não vai ter erro, porque ele só faz aquilo ali todo dia, né? Então, não tem erro. Então, ele está fazendo a montagem de motor. Ele vai lá e junta a carcaça, soldou a carcaça. Ele só faz isso, junta a carcaça e solda a carcaça. Passa para o lado, né? Depois vem outro, vem o Cristiano, e faz... Ele acopla ali outro elemento e vai passando, tá? Do ponto de vista industrial, isso é muito bom, tá? Tu não precisa de especialização, porque tu só vai fazer aquele movimento ali, qualquer funcionário é barato. Se ele não é especializado, tu pode pagar pouco, né? E não é suscetível a erro, né? Porque tu só faz aquilo ali, dificilmente tu vai errar. Só que isso, para o ser humano, tá? A produção, né, é acarretada involuntariamente depois. Porque imaginem fazer
praticamente o mesmo movimento todos os dias. Isso cansa mentalmente mais do que fisicamente. Então, uma semana tu produz, 2 semanas tu produz, 3 semanas tu produz, no terceiro mês tu não aguenta mais fazer aquilo ali. É involuntário do ser humano, quando faz uma única tarefa, se cansar daquilo ali. E aí, viu que a produção caía, né? E aí se tinha uma rotatividade muito grande dos funcionários. Porque quem vê ali, o Thiago, 6 meses fazendo a mesma coisa, o Thiago produzia muito. No 7º mês, a produção dele caía, despencava, porque a pessoa cansa de fazer aquilo. Ou cansa psicologicamente, ou cansa fisicamente, tá? Porque foi a organização que se relatou mais problemas de saúde, principalmente por movimentos repetitivos, tá? E aí se tinha uma rotatividade, né, de funcionários muito grande. Ah, a produção do Thiago caiu? Manda embora, pega outro, aí produz muito de novo. E aí tinha uma rotatividade grande, né? Hoje a gente tem as legislações trabalhistas, tudo mais, não permite que se faça essa rotatividade, mas antes era assim, tá? Então é ótimo para a indústria, mas é péssimo para o trabalhador, né? Então se fez essa ideia de divisão de tarefas maiores, ter um conhecimento do teu setor e agir em vários pontos, tá? Tu age em vários pontos, isso é muito mais interessante para ti, mas também te exige uma qualificação maior, fazer várias coisas, tem que entender um pouco de tudo naquele setor, tá? Mas é o que se usa hoje. A flexibilidade atende, então, a um sistema, né, de produção que requer cada vez mais inovações, tá? Intuído a obter mais quantidade e melhores produtos, cada vez a gente está nessa linha mais tênua, né, entre um produto de qualidade, de menor custo, né? A competição é isso, é cada vez produzir produto melhor e mais barato, tá? Permite dessa maneira maior capacidade de ajustamento, né, da estrutura de oferta das empresas e exigências dos mercados menores, tá? E também, né, essa necessidade de um conhecimento maior, de uma qualificação do funcionário. Porque hoje eu não quero que o Cristiano faça só aquele trabalho lá. Eu quero que ele faça vários outros. Tá? Então, ele precisa de qualificação, conhecimento para agir em vários pontos, né? Trabalhar com vários equipamentos, entender boa parte do setor. Tá? Enfim, a adoção, né, do modo de acumulação flexível de capital é resultado da necessidade do capitalismo de superar, né, as crises, tá? Mas também manter, né, uma qualidade de trabalho, consequentemente de vida do trabalhador, tá? Afinal, esse é o elemento motriz de todo sistema capitalista, né? Um trabalhador, além de qualificado, né, com vontade de estar exercendo aquela função, né? Não pelo trabalho, mas por ser algo agradável, tá? No qual ele vai ser reconhecido tanto como pessoa quanto financeiramente, que é o que a gente de fato procura, tá? Pessoal, dúvidas? Acho que dúvidas não, né? Porque essa parte é bem teórica, é bem introdução, mas algum comentário? Querem falar alguma coisa sobre o assunto? Alguém na indústria aí conversa, na outra turma, o pessoal tinha reuniões de tanto e tanto tempo que se falava em métodos, em organizações. Alguém já ouviu falar sobre e vê na empresa? Não? Estão comigo ainda? Então tá, pessoal. Vou fechar aqui. Bom, tem que anotar o nome do pessoal que teve que sair ali. Para introduzir, tá? Eu sei que é um pouquinho maçante esse primeiro conteúdo, tá? Mas é importante a gente ver, tá? Na ementa, tá? A partir da aula que vem, a gente entra no assunto muito mais focado à indústria, muito mais prático, muito mais atual, tá? Mas é importante que vocês entendam da onde surgiam essas organizações, quais são as ideias de organização e criar, né? A gente começar a entender
Por que são divididos desse jeito? Por que a importância da comunicação entre os setores, de como são divididos, tá? Para entender, às vezes, a implantação de métodos, tá? Toda vez que se implanta algum novo método na empresa, é com o intuito de melhorar. Só que a gente sabe que tudo que é novo, né, nos traz um desconforto, né? Toda vez que tem implantação de algum método, é difícil para quem está implantando, para quem já trabalha e tem que aprender a lidar com aquilo, tá? Mas é importante, o objetivo é sempre melhorar, né, os dois lados, assim seja. Bom, vou conferir o nome de vocês, tá? Só fiquem atentos aí, porque eu não anotei todo mundo. Vou imprimir a chamada de vocês para ser mais rápido aqui. E se eu não anotei o nome de vocês, me avisem que eu já anoto aqui na hora, tá? Quem saiu foi... Só deixa eu conferir aqui quem saiu. O Douglas teve que sair. Freitas. E eu não anotei o primeiro nome. Você sabe me dizer o nome do primeiro... Leonardo. Saiu que ele me avisou? Leonardo. Okay. E o Patrick? Patrick Pereira? Foi o que trabalha embarcado. Ah, tá. Bom, vou conferir com vocês os demais aqui, senão, se eu não anotei, já me avisa. Anotei o Christopher, o Lucas Oliveira, o Leonardo Pires, o Felipe Canari, que fala? Assim. Avner, Diego Martins, Matheus Pinho, Daniel, Matheus Borges, Carlos Goulart, Douglas Freitas, Patrick Pereira, Eliezer, Ismael e o usuário, que eu não sei quem é, entrou como usuário, não nos botou o nome. Quem eu não anotei, pessoal? Por favor, me passe. Matheus Melo. Matheus Melo. Quem mais? Michael Machado. Machado. Não fazia mecânica? Não entendi. Tu não fazia o técnico de mecânica? Michael Machado? É. Não. Não? É exatamente como se escreve. Tinha um menino que entrou e saiu na primeira semana. Acho que podia ter trocado. Aham. Thiago Borges. Israel Gomes. Thiago Oliveira. Thiago Borges. Thiago Oliveira. Acabou? Cristiano Bastos. Oi? Cristiano Bastos. Thiago Borges, você anotou aí? Borges, sim. Tá. Agora, pelo número, fechou aqui. Eu consigo ver o total. Israel Gomes. Israel, anotei também. Agora, Thiago Oliveira também. Thiago Oliveira também. E o Thiago Borges também. Agora tá todo mundo, pessoal. Eu consigo acompanhar o total aqui pelo que eu anotei e pelo que ele tinha. Aí fechou o número certinho. Bom, pessoal, por hoje é só para dar início à nossa disciplina e tá bom. Aí amanhã a gente começa com tudo. Tá, pessoal? Vou mandar esse material para vocês, lá pro grupo, para vocês terem. Qualquer coisa, me chamem, mas a gente se encontra amanhã de novo. Boa noite para vocês, bom descanso, até amanhã. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite.